Estamos aí, nosso podcast, iniciando hoje essa estreia, como eu estava falando aqui com a produção. O podcast não é uma moda e a gente começa hoje. Ele que tem a magia do rádio, a força das redes sociais e também aquela plástica da TV, porque tem imagem. A gente começa hoje o nosso podcast, o Pode Ser Assim. Por que pode ser assim? Pode ser assim porque a gente quer bater papo com amigos, trocar ideias aqui inovadoras, trazer para dentro aqui discussões para a gente pensar diferente as cidades, a política e também o comércio. E aí eu tô aqui com a nossa convidada. E é ela, olha aqui. Me deram aqui um briefing, eu vou ler para vocês. E eu preciso ler, né? Porque olha, é muita informação. Eu sou Felipe Velaton e a gente vai começar esse podcast, que pode ser assim, pra gente discutir o que é importante, não só na política. E eu quero convidar vocês, hoje é no Instagram, mas durante a semana, toda terça-feira, vai ser no canal do YouTube. Então você segue lá, Felipe Velaton, nosso canal no YouTube, mas hoje vai ser aqui no Instagram. Então você acompanha aqui com a gente. Mas a minha candidata, eu quero apresentar ela. Era pra ter musiquinha, mas podiam cortar a vinheta. Então ela deixou uma playlist linda aqui, ó. Começava com Tim Maia. Essa música que você só consegue escutar no restaurante dela. É a nossa primeira convidada, uma mulher, uma empreendedora na gastronomia. Abriu o Galeto Cuiabano, a primeira galeteria de Cuiabá. Mãe da Cauana. E que vamos falar dela também, a presidente da Abrazel Mato Grosso, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do nosso estado. Eu quero chamar ela. Bem-vinda, Lorena Bezerra, a dona do Galeto Cuiabano, aquele galetinho que derrete na mão, que tem que comer com a mão, né? Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada pelo convite. Obrigada, galera, por ter insistido aí. Valeu. Tô super curiosa para saber e honrada com a estreia também. Vou trazer bastante sorte para esse programa, com certeza. Quebrando o gelo já aqui, a gente começa batendo papo entre amigos. E, Lorena, pode ser assim. O que pode ser assim? Pode ser melhor para empreender no Brasil, para enfrentar os desafios que a gente enfrenta no comércio? Me diz. A gente sempre escuta falar que o brasileiro é criativo, que tem que ser estudado, né? Na pandemia a gente viu aí que quem tem que ser estudado são os empreendedores, né? Porque diante de tantas regras absurdas que foram impostas aí, né? Pouca ajuda que teve, é só manda fechar, né? Tinha horário. Então, assim, por que eu tô trazendo a pandemia? Porque já não é fácil empreender, né? A gente já tem barreiras, tem sócios, e aí quando veio a pandemia a gente teve que se reinventar, usar a criatividade, a resiliência. Então, eu acho que o empreendedor brasileiro tem que ser estudado. Você falou sobre a romantização aqui para mim antes. Olha, se romantiza muito o empreendedorismo. É difícil empreender no Brasil? É muito difícil. É muito difícil. É muito burocrático, falta recurso, falta investimento, falta acreditar no empreendedor. Porque o que as pessoas pensam? O empreendedor, ele é vilão. As pessoas acham que ele né? Eu esqueci a palavra agora, mas tipo que abusa do funcionário, que tem, né, aquela visão negativa rico do empresário. Não, você falou empresário primeiro. Você falou empresário, essa palavra já é de gente rico. Ah, é? Comerciante. Comerciante. Dependendo de onde eu tô, eu falo comerciante, porque você já é o, né, a pessoa pensa, é rico. Não é assim. O empresário é aquele cara que empreende, que emprega, que paga imposto, que faz a máquina realmente girar, né? Se não tem empresário, não tem imposto, não tem eu sempre não tem digo, IPTU, não tem se não tiver pública, empresário, não tem emprego, né? Não tem emprego, não tem nada, não tem cidade, sabe? Eu digo que o Brasil vai transformar, Lorena, o dia que o empresário entender que ele que move o país, o comerciante, essa cadeia de serviços, gera emprego. Se a gente não tiver emprego na iniciativa privada, todo mundo vai ter que correr para a máquina pública. E aí quem paga os impostos vai aguentar carregar essa máquina pesada? Então, eu acredito que talvez o empreendedorismo seja esse caminho, né? O que você pensa? E onde é que chega o dinheiro da máquina, se não são dos empresários, dos impostos que os empresários pagam? Né? Pessoa física paga bem menos imposto do que um empresário. Então, tem que amém para os empresários mesmo. Tem lugares que tem famílias inteiras trabalhando na empresa, né? E cria esse elo aí, acho que nós estamos aqui na força da fé. E você falando das dificuldades do empreendedor brasileira,
E eu lembro que a Lorena, eu conheci ela me atendendo, vendendo cadeira em uma das lojas. Quando eu tava montando meu escritório, empreendendo, foi a vendedora que me atendeu super bem, fechei a venda com ela. Foi. Tava mais caro o orçamento, mas eu fechei porque era uma baita vendedora. Aí eu pergunto, Lorena, o que fez você com todas essas dificuldades falar, eu vou empreender? Cara, força de vontade de fazer uma coisa que eu gostava chegar nas outras pessoas. Você falou que me conheceu vendendo cadeira. Mas conta um pouquinho Mas da Lorena antes. Antes de vender cadeira, eu já fazia parte desse ramo de alimentos e bebidas. Eu já trabalhei em bar na Chapada, de temporada. Lembra do Rush Bar Divertido? Rush Bar Divertido. Você já curtiu a noite lá, que eu sei, tá? Sim, teve o Rush Bar Divertido. Trabalhei lá, no administrativo. Aí eu fui trabalhar no buffet Leila Maluf. Então, essa área de entretenimento já estava no sangue, né? Parei um pouquinho, fui para uma área mais tranquila, comercial, né? Horário comercial, vender. E eu sempre gostei muito de ter contato com as pessoas. Aí chegou um dia que eu falei, cara, eu quero abrir o meu negócio, eu quero montar o que toca aqui. O que tocava em mim era receber pessoas, atender o evento. Aí eu pensei, não, então vou montar um restaurante, porque no restaurante você faz um evento todo dia. Todo dia você prepara o buffet, né, que é a comida. Todo dia você prepara o salão, monta as mesas e tá pronto ali para receber as pessoas, né? E a gente montou o Galeto Cuiabano. E como foi a montagem do Galeto Cuiabano? Quando foi esse clique? Você escolheu o setor de alimentação porque você falou que era um buffet todo dia, você gostava de pessoas. Mas onde foi, assim, esse pulo do gato? Você falou, eu vou sair desse setor que eu estava como empregada e vou virar empreendedora. Então, a gente estava falando sobre empreender no Brasil, né? Eu não tinha R$1, tá? Eu tinha uma graninha guardada que eu conseguia viver mais uns 6 meses ali até abrir. E aí, eu fui estudar primeiro, né? Busquei Empretec, fui estudar, conheci o meu negócio, mas eu não tinha R$1 e eu tive que recorrer a bancos, né? E o processo burocrático foi muito difícil. Eu tive que comprar uma empresa que já tinha um tempo de CNPJ. A gente até estava conversando sobre isso, né? A empresa, olha só, agora que eu lembrei. A empresa era da minha mãe. Eu peguei a empresa dela, paguei todas as dívidas que ela tinha, que a empresa dela é de 98. A minha só foi aberta em 2014. Sim. Mas eu peguei, né? A burocracia faz isso com a gente. Aí, eu tinha uma empresa de um certo tempo, mas aí eu não tinha nada. Eu precisei ir atrás de garantia, pedir um terreno para um tio, outro terreno para outro tio, só papel, né, escrituras para eu... Ainda bem que eu tinha uma família que me apoiou, que aí eu dei entrada e captei o recurso. Eu estava falando com a Lorena, você que está escutando a gente, sobre o acesso a crédito. É muito difícil acessar o crédito no Brasil, né? É muito difícil. Então, assim, a pessoa tem potencial, mas ela não tem a grana para começar. E eu não estou falando de muito dinheiro, Sim. não. Estou falando de pouco dinheiro. Eu comecei o meu com 150 mil. Então, 150 mil para começar um negócio, para começar um restaurante, no meu caso, não é nada. Hoje você não começa. Lorena, é bom conversar com o nosso ouvinte aqui, quem está assistindo o nosso podcast. Pode ser assim como acesso a crédito. Por que eu tô perguntando isso? A gente estava conversando no Galeto Cuiabano essa semana e eu falei para ela, olha, eu sou empresário graças ao meu pai, que abriu uma empresa, falou, vamos abrir uma empresa no seu nome, me ajudou para criar um balanço nela, fez todo o processo para a gente conseguir acessar crédito e aí eu consegui acessar crédito porque eu tinha lastro de bens. Como eu acessei crédito, consegui pagar imposto barato, na época o Finame custava 4,5% a 5,5% ao ano. Então, eu consegui buscar muito recurso a juros baixos. E eu vejo hoje a maior dificuldade do empreendedor, você falou que eu consigo com economias, né, com uma empresa que era da sua família, com o nome dela, buscar recursos. Hoje, como que você acha que poderia ser diferente o acesso a crédito? Eu acho que pode ser como garantia, a maquinário, que hoje já né, tem uma parte... Mas tem que dar um crédito para a pessoa investir em capital de giro. Porque quando ele vai fazer a primeira compra, dependente do negócio que ele está, mesmo que seja você tenha um maquinário, você precisa de fazer a primeira compra. Você precisa ter uma grana para pagar o salário. Porque não é que você vai abrir uma empresa e ela já vai dar certo no primeiro mês. A empresa precisa de um tempo para ter maturidade. Sim. Então, você precisa de um caixinha para você manter a sua empresa até que faça ela decolar. Que é o famoso capital de giro. Preciso girar essa empresa, Precisa girar. E outra, você está gerando renda.
as pessoas estão trabalhando lá. Então, você comprovando as suas despesas, o que você está pagando, o que você está pagando sua folha, seus impostos, eu acho que isso basta, né? Basta. E você estava falando também para mim sobre a pandemia. Quanto que ela mexeu no setor de alimentação de todo o Brasil. A gente percebeu aí, eu estava acompanhando como vereador à época, todos os restaurantes se movimentando para fazer delivery, aplicativo, criando embalagens, criatividade lá em cima para não parar. Exatamente. Campanhas da Abrazel para peça do comércio local, fomente dos restaurantes da Abrazel. Eu pedi de vários restaurantes para fomentar o mercado local, para continuar gerando emprego, fomentando também a economia. A minha pergunta para você é, além de você contextualizar que mexeu muito no setor a pandemia, qual que foi os números aí de perdas? Assim, qual hoje o número do setor e como era antes o número antes da pandemia? Em Mato Grosso, antes da pandemia, éramos 37 mil CNPJs. Com a pandemia, isso 2019. Com a pandemia, nós fechamos 2021 com 28 mil CNPJs. Então, ficou aí, né, uns 20% para trás. E isso oficialmente falando, porque tem gente que não deu baixa ainda no CNPJ, porque até para fechar a empresa tem que ter dinheiro. Né? Para encerrar a empresa, você tem que ter dinheiro para baixar ela. Então, nesse caminho aí, a gente viu que muitos não conseguiram. Foi muito tempo sem vender. Quantos meses fechados, lockdown? Eu estou falando de pequenas empresas. 80% do setor de bares e restaurantes, lanchonetes, cafeterias, docerias, eles são formados por empresas de gestão familiar. Então, são pequenos negócios da família, onde o pai, a mãe e os filhos trabalham, ou o esposo e a esposa trabalham, tem mais ali, né, os seus funcionários. Então, a maioria das empresas são gestão familiar de pequenos negócios. Eles não conseguiram se manter, porque ele não tem outra fonte de renda. Os dois trabalham no mesmo negócio. E aí, ele trabalha num comércio, o comércio todo ao redor fechou. Como que um restaurante que vende PF vai entrar para o delivery? Não tem como. No meio do centro da cidade. Não tem como. Os bares também. Como que o bar vai vender no delivery porção de calabresa, de frango a passarinho? Muitos tentaram, mas é pouquíssimo cliente que compra, né, um combo de bebida. O cara vai lá no mercado e compra a bebida, né? Quantas empresas fecharam? Nós fechamos... Estou rindo da matemática aí, mas foi 20%. Que foram 9 mil, né? Quase 10 mil empresas fecharam do setor de bares e restaurantes depois da pandemia. Então, na sua visão, o lockdown derrubou mesmo o setor de bares e restaurantes? Com certeza, absoluta. Hoje a visão que absoluta, sem falar no horário que tinha que fechar 10 horas. No restaurante, o cliente, se fala para fechar 10 horas, não é um comércio que você vai lá e baixa as portas, né? Eu falava muito isso, tentar, assim, depois de muito explicar, alguns gestores entenderam. Mas o restaurante, quando fala fecha 10 horas, não é baixar as portas igual de uma ótica, de uma loja, não. Porque a pessoa chegou antes, ela pediu, ela comeu, ela tem que pagar a conta. Sim. Então, tem todo né? E houve até abuso, né? Muitos foram multados porque estava aberto, porque... Olha, né, eu acho que foi... A fiscalização não entendia esse momento. Eu acho que foi um momento em que o comerciante, o dono do restaurante, do bar, aquele que está aberto para alimentar a sua família, para vender, para gerar emprego, muitas vezes foi tratado como criminoso. Eu posso falar pela minha mãe. Minha mãe é cabeleireira, o salão dela foi fechado, como todos os outros, né? O lockdown fechou todo o setor de beleza. E aí, se não tem funcionamento, não tem comissão para o profissional é um profissional parceiro, e aí esse setor basicamente quebrou. Muitos fecharam, outros salões se uniram em profissionais. Legal. E reinventaram também essa forma colaborativa para sobreviver. E quais foram as iniciativas? Você fala assim, olha, preciso fazer isso, senão não vou sobreviver. Eu lembro que tinha até um processo de QR Code, de drive-in para pegar também a comida no galeto. Como que foi esse processo de inovação e como que foi também para os associados da Abrazel esse processo de inovação conjunto? Então, lá no Galeto Cuiabano, eu já fazia delivery. Sim. E funcionava mais no almoço. Então, eu consegui manter, ficamos em 3 funcionários e mais 2 pessoas trabalhando no caixa. A gente conseguiu, né? Eu tinha 18 funcionários durante a pandemia, eu fiquei com 4 mais ou menos.
e a gente conseguiu manter. Mas eu acho que foi um momento muito de união, sabe? Onde as pessoas se uniram, um divulgava o outro e trocava muito ideia no grupo de associados de como fazer diferente. Como fazer diferente, o que podia fazer de driving. A gente fechou um grupo, fez vídeo, vendeu voucher. Então, assim, a criatividade foi lá. E agora tá muito legal, né? Agora você vê as famílias já voltando, as crianças voltando, as casas cheias, graças a Deus, acabou tudo. E a gente voltou a respirar e viver melhor. Olha. Mas não pense que o caixa tá azul não, tá, gente? Demora um pouco. Demora. Nossa projeção é 2 anos para voltar à normalidade. Até porque tudo tá muito caro, né? Então, assim... Isso que eu ia perguntar para você. Inflação. Subiu o diesel. Com o diesel sobe toda a cadeia de transporte terrestre, toda a parte de alimentos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A inflação tem subido de uma forma vultuosa os valores, principalmente nos alimentos. Como está sendo isso para repassar para o consumidor? Não dá para repassar 100%. Hoje, então, o empresário está ganhando menos. Com certeza. Para conseguir... Ele está vendendo. Então, assim, às vezes a gente tem a sensação de passar na frente de um restaurante e ver que está lotado. Está lotado, mas não significa que o cara está faturando. Lucrando. Primeiro que tem dívidas passadas. E depois é que o lucro mesmo está menor. Então, se dá para deixar um recadinho aqui para os outros empresários também que estão assistindo a gente, olho nos números. Fazer orçamento mesmo. 3 orçamentos, não dá mais para só comprar, não. Tem que estar de olho nos números. Eu vejo que muitos tiveram que buscar crédito, né? E para conseguir sobreviver nos seus negócios. Vocês também tiveram uma linha para buscar crédito, acessaram esses créditos que estavam disponíveis? Então, saiu o Pronamp, né? Sim. Saiu o Pronamp, o governo do estado também liberou um dinheiro aqui, mas a burocracia também foi grande. O empresário, para acessar, tinha que estar com o nome limpo e, no meio de uma pandemia, porque o Pronamp saiu, já era final de 2021, 2020, né? Sim. Final de 2020, quer dizer. 20. Isso. E aí já tinha gente que já estava com a corda no pescoço, né? E o nome não estava limpo. Aí não consegue acessar. Então... E aí a gente acessou o Pronamp com taxa Selic a 2%. Hoje a taxa Selic já está em 13%. Então, quem pagava um financiamento de 3 mil, hoje ele está pagando 3.900, né? Que tinha uma taxa razoavelmente alta. Sim. De 3 para 3.900. Não, então, quando a taxa Selic era 2... Sim. A parcela dava uns 3 mil, vamos dizer, dependendo do quanto o cara pegou, né? Hoje, o mesmo que pagava 3 mil, com a taxa Selic a 13%, ele paga 3.900. E nós estamos falando de 1 ano. O custo da inflação no Brasil não tá fácil. E é por isso que eu pergunto para você, dentro desse processo todo, olha aqui, ó, barulho aqui, ó. Esse barulho aí tá vindo da onde aqui, ó? Assessoria, obrigado, valeu, Mel, ó. Olha, a galera tá aqui, ó, estúdio, tem que fazer silêncio aqui, porque, ó, tá batendo barulho aqui, ó. Ó, o pessoal tá me chamando aqui, ó. Ó, vizinho, porque chegou, porque a galera tá com fome. Sabe o que a galera tava gritando aqui? Comida, anuncia. Tá aqui, ó. Vamos dar aqui a preferência, aqui, anunciar aqui um dos... Ele é filiado também na Brasel, né? Sim, a Selma faz parte da diretoria. Você entregou quem diretoria, White. Entregou já quem é, Selminha e Wilson aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Brave Pizzaria. Tira aqui pra não saber quantos que pagou, porque foi pago, não foi pago, recebido. Tá? Ó, manda recebido depois aqui. Eu tô precisando de patrocínio no programa, entendeu? Não é compra de votos, aqui é patrocínio, entendeu? Mas essa foi paga. Wilson, Selma, ó, lá na Avenida João Bento, na Rua do Galeto Cuiabano. Meu vizinho. Vizinho, né? Uhum. A melhor rua gastronômica, na minha visão, de Cuiabá. Tá aqui a Brave Pizzaria, pizza napolitana. Deixa eu ver o que veio aqui, o que as meninas pediram. Vamos ver aqui. Ah, olha aqui. Essa aqui é de queijo, né? Eu gosto dessa aí, é carbonara, ó. Prato não tem, vai ter que comer na mão mesmo, na mão e na embalagem, né? Primeiro programa é assim, Luane, improviso, entendeu? Vai ter que comer na mão, não tem guardanapo. Tem guardanapo, não? Ó, aqui na mão mesmo, ó, vai ser na mão, a turma tá brigando ali, ó. Tá, eu vou pegar ninguém pensou nisso, guardanapo, olha aqui a mão suja. Mas vamos comer. Eu gosto de comer,
Eu gosto de comer pizza assim, Eu vou te dizer. Lorena, na mão. Não, tá tudo Olha bem. lá, ó, assessoria. Olha aqui a assessoria. Aprende, ó. Ei, Obrigado. eu Obrigado, vou fazer- Paulinho e Mel aqui, que estão nos assessorando. Uma salva de palmas pra elas, galera. eu vou fazer a tampa de prato. Tampa de prato, me explica essa. Agora você vai ter que falar no microfone explicando o Eu que é vou fazer a tampa de tampa do meu prato. Porque se cair, olha o que aconteceu aqui, ia acontecer na mesa. É isso aí. Deixa eu pegar aqui. E Lorena, a gente estava aqui discutindo aqui tantas coisas que estão difíceis na vida de quem empreende de segunda a segunda. Aí eu pergunto pra você, segunda a segunda, porque restaurante, quando você não tá trabalhando dentro do restaurante, tá trabalhando com os fornecedores, fazendo compras, arrumando o estabelecimento. O que é mais difícil nesse dia a dia do empreendedor? É a rotina de gestão de pessoas, é a burocracia, é a inovação, é a parte das vendas. O que é mais difícil na vida desse empreendedor? Boa pergunta. Pessoas a gente administra, financeiro a gente administra também, cliente e vendas a gente administra, burocracia a gente não administra. Então, dos 4 itens aí, a burocracia com certeza é a pior parte delas. Burocracia. Um país menos burocrático, mais livre, é o que eu defendo, mais liberdade, que as pessoas possam empreender com mais facilidade. Eu vejo em outros países imposto único, o empresário sabe que imposto paga, flexibilização de leis, segurança jurídica, e parece que aqui um dia é uma coisa, outro dia é outra, né? Olha, a gente tem uma frase na Brasel, a Brasel é nacional, para quem não sabe, ela está presente nos 27 estados, e a gente tem uma frase que é mais simples, a gente quer um Brasil mais simples para se viver, mais simples para empreender e melhor para se viver. Né? Então, é exatamente o que você está falando, vem de encontro com o que a gente acredita. Que o empreendedorismo, ele, né, gera emprego e renda, como a gente falou, e fica melhor para viver. Eu vou falar uma coisa para você até estava me perguntando do Simplifica Brasil, não sei se a gente pode falar agora, mas quando tem um bar, um restaurante, aqui onde a gente está, por exemplo, é uma rua relativamente escura. Sim. Na porta. Se tivesse um bar aqui do lado, ele traria movimento para esse lugar. Ele trazia segurança. O vizinho aqui do lado que tem prédio, ele pode descer com um cachorrinho para passear na rua, que ele vai se sentir seguro. Então, quando a gente tem um bar, um restaurante numa região, ocupando a rua, ocupando calçadas, a gente traz a segurança também para a população. Ó, para você que não conhece o Simplifica Brasil, é um manifesto da Brasel que diz assim: a partir das ruas, simplifica Brasil. Ruas prósperas, cidades convidativas. E exatamente, eu acredito nisso, tá, Lorena? Ocupação urbana, cidades inteligentes, cidade para pessoas, aquela cidade que você caminha mais, que você anda nas calçadas, que tem arborização, você se convida, né, para acessar aquele restaurante, cidade mais iluminada, traz mais segurança na rua, mais consumo nos restaurantes. E quando você tem um restaurante, tem realmente essa ocupação de espaço, né? Como é na João Bento, por exemplo, você sonha aquela rua, a prefeitura poderia ajudar ali a João Bento, a 24 de outubro, que tem vários restaurantes, parceiros de amigos. Eu tenho um projeto de lei que na época de vereador eu votei subscrevi esse projeto, que era dos parklets, que é das paradas seguras, que começou lá no Dui Ladrone, e agora, que é na Sírio-Libanesa, e agora também está na 24 de outubro, que é aquelas paradas seguras, que as pessoas podem usar, em vez de uma vaga para o carro, uma vaga para as pessoas usarem e ocuparem a cidade. O que você acha disso? Sim, perfeito. Em São Paulo a gente já vê isso há muito tempo. Em Cuiabá a gente está com a segunda aqui. Então teria que ter mais, sim. Muito mais. Muito mais. Tem ruas completamente perfeitas para a gente colocar. E não é sobre estar na frente de um e de outro, porque o espaço é público. Qualquer um pode chegar ali. Quem trabalha, ele pode sair ali para fazer seu intervalo de 15 minutos, sabe? Embaixo de uma árvore. Porque a gente precisa que nesses parques tenham árvores também, né? Sem dúvida, a arborização é qualidade de vida. Quanto mais arborizar, é melhor, porque nossa região é muito quente, né? Mas a gente já está acostumado com calor, então não se importa de sair
E sentar e fumar um cigarro para quem fuma, e Sim. trocar uma ideia, Ocupar ler um livro. exato. Né? Olha, é isso mesmo. Parece moderno para Cuiabá, né? Porque tem poucos, mas isso já é muito antigo. Isso já é comum e antigo em São Paulo. Pra você ter uma ideia, eu apresentei esse projeto de lei ali em 2018. Conseguiu viabilizar este parklet, e eu quero mandar um abraço pro meu amigo Hugo Rodas, do Seu Major, também do Gudos Burger. Hugão, um abraço. Hugo me mandou esse projeto em 2018. Já tinha sido aprovada a lei, a gente mandou o projeto para a Secretaria de Meio Ambiente e só agora, em 2022, quase 4 anos depois, a Prefeitura de Cuiabá liberou o projeto dele, ou seja, é muita burocracia, né? Tá, a Prefeitura liberou, mas quem pagou aquela estrutura? Foi a Prefeitura? Aquela estrutura, quem pagou é o Hugo, privado pagando. Ele só queria licença, né? E licença, ou seja, o próprio explicar isso, o que próprio a gente não, Hugo, assim, nem eu sabia. Então, pra você ter uma ideia, o privado paga o projeto e faz a execução. Ou seja, ele dá de presente para a cidade uma ocupação pública e aí a cidade deveria receber, facilitar. O que ela faz? Coloca entraves. É a famosa burocracia que você falou, É o né? empreendedor que precisa aumentar o número de lugares também no restaurante dele, que não tem problema nenhum. Ele tá ali porque é uma troca, né? Sim. Ele proporciona para a população e faz uso também, tá tudo bem. Então, prefeitos e prefeitas, vamos pensar a ocupação de espaços públicos, trazer essa população para as ruas, viver a cidade, e aí é o conceito de cidades inteligentes, ocupadas por pessoas, né? Aquela que dá qualidade de vida. E você estava falando do regime tributário, da questão do comércio, né? Como é tão dificultoso e tão complicada essa questão do regime tributário. E eu já faço uma pergunta. Foi discutida e prometida neste governo a reforma, tão sonhada reforma tributária. E ela não aconteceu. E aí, qual que é a tua expectativa sobre a reforma tributária? Você acredita que um dia ela pode acontecer? Cara, tem coisa que é difícil de entender até, né? Porque tem temas tão menos importantes que são votados tão rápido e todo mundo estuda e se dedica. Sim. E um tema como esse, que sabe, que vai desburocratizar, vai simplificar, vai aumentar o número de pessoas que querem empreender, ou os negócios vão aumentar. Então, se você pensar na matemática, às vezes é a mesma coisa, porque né, um percentual de 10 e um percentual de 100, as empresas vão vender mais. Se ela ampliar, se ela faturar mais, deixando de pagar imposto, porque eu vou falar para você, é um sócio. É um sócio. O governo é um sócio. É um sócio, não tem como você fugir. É um sócio que nem trabalha, meu. Você sabe quantos meses da sua vida... Ninguém tá achando ruim pagar imposto. Mas a elevação desse imposto, né, que é o problema. Em pagar imposto, você tem que pagar. Mas, pô, como é que é isso aí? Hoje, a maior dor do empresário é o imposto. A carga tributária, com certeza. Você não aguenta mais pagar imposto. Carga tributária, a carga trabalhista também, né? Dói também. Puxado, assim. Quando você tem que pagar aquela rescisão, 40%. Melhorou, sim, melhorou, né? Houve uma reforminha aí na gestão Temer, melhorou. Mas ainda precisa, tem muita coisa que tem que melhorar. Tem muita entrelinhas, nossa, muita coisa. Eu acredito que quem quer empreender vê vários obstáculos aí, é uma confusão jurídica e não é simples, né? Fala, por exemplo, eu vejo no Paraguai, tem uma lei da industrialização que é a lei Maquila. Você paga 1% daquilo que você lucra. Gastou 500 mil, arrecadou 500 mil, gastou 300 mil, você paga 1% sobre 200, ou seja, é simples. Aqui no Brasil é PIS, COFINS, FGTS, sim, tanto imposto embutido que você se confunde de tanta carga tributária, né? Tem imposto de CMS até pelo mesmo grupo econômico. Como assim, cara? Você tá vendendo para o seu grupo econômico, você tem que pagar ICMS por esse produto. Então, tem muita coisa que realmente não faz sentido, que tem que ser pensado mesmo. E não é que ninguém está pedindo esmola, não, sabe? Eu acho que é um direito que o empreendedor sim, tem, é um direito do comércio. Eu acho que precisa melhorar, sim, o empreender. Ficou sério esse papo aqui, né? Você que está escutando aqui o nosso podcast, pode ser assim como para você. E, mandaram aqui fazer este lembrete. Você faça a sua pergunta, você que está pensando em empreender, quer saber mais informações sobre o comércio, manda a pergunta aí no Instagram. Este episódio vai ficar na quinta-feira no YouTube, tá? E você também pode acompanhar a partir da semana que vem
no YouTube. A gente vai fazer a chamada, mas vai ser toda terça-feira no YouTube. Mas esse episódio com Lorena Bezerra do Galeto Cuiabano vai estar no YouTube na quinta-feira, então é para lembrar você. Já estão me mandando aqui as perguntas, mandar aqui pro Eugênio. Obrigado, Eugênio, pela sua participação. Jovem bem criativo, visitei o gabinete na Câmara Municipal de Cuiabá, gostei da estante em forma de árvore. Eu sou um pau rodado que escreveu A Lenda do Minhocão Cuiabano nos 300 anos de Cuiabá. Ganhei esse livro do Eugênio, um abraço para ele. No nosso gabinete, a gente fez um co-work, um gabinete colaborativo, então as pessoas ocupavam. Eu lembro das meninas da limpeza, elas liam no celular as aulas EAD, e elas acompanhavam pelas aulas EAD. Eu falava para elas, não, vamos estudar no computador. Então a gente abriu aquele espaço, porque o espaço público é seu. E a gente tem essa ideia, né, de que o gabinete é do vereador. E a gente desmistificou isso e abriu para a sociedade. E eu acredito que é um pouco isso também, né, sobre ocupar as cidades, né? Claro. Eu acho assim, também o setor de bares e restaurantes tem procurado também ocupações e eventos. Você acha que teria que ser mais aberta a cidade para ocupar praças, para fazer feiras? Como é esse processo hoje? Como você gostaria que fosse, Lorena? Você tocou num ponto super bacana. Tem evento, tem gente. Eu nem lembro como era Cuiabá antes de ter tantas praças e parques como tem. E eles estão todos lotados. Por que não fazer evento nos parques, né? Nas praças, festival gastronômico, levar cultura, arte, música, oficinas. Eu acho que isso que faz as pessoas saírem de casa e buscar essa cultura, sabe, fora e gratuita, né? De forma gratuita, que a gente tem dinheiro para fazer isso, né? O Estado tem dinheiro, a Prefeitura tem dinheiro. Não estou falando só a Prefeitura de Cuiabá. Sim. Estou falando Mato Grosso mesmo. Total. Inclusive... Então, às vezes, gastam milhões em shows, em um único show. Por que não faz uma programação anual, né? E já faz um calendário, porque aí um pode sair de uma cidade e prestigiar a outra, porque ele já sabe que vai ter esse calendário. E mistura todos os setores ali, né? Pra você ter uma ideia, eu visitei Curverlândia. E aí, as pessoas... Curverlândia. E aí, as pessoas me perguntaram, Felipe, perguntei para as pessoas, qual é o maior desejo delas, o que elas gostariam na cidade. Elas falaram que voltasse a festa do queijo. Oh, que lindo. Aí eu fui pra Reserva do Cabaçal. As pessoas, eu perguntei pra elas, o que falta em Reserva do Cabaçal? O festival de pesca. As pessoas estão com uma demanda reprimida de eventos. E aí eu pergunto pra você, turismo para Lorena Bezerra. Você acredita no turismo e ela pode fomentar a cadeia dos bares e restaurantes? O turismo, ele tem um potencial que a gente explora pouco. A gente, que eu falo, né, quem tá aí na cabeça. Porque, primeiro que Mato Grosso tem um potencial turístico enorme. A gente precisa trazer as pessoas para fazerem turismo aqui. Na pandemia, o turismo ecológico foi lá em cima. E quando o turista está aqui, ele se hospeda num hotel, ele aluga um carro, ele vai para o shopping, ele vai para restaurante, ele vai para o ponto turístico. Então, ele movimenta o comércio. Então, ele movimenta o comércio com todo. Então, não dá para ficar pensando, o agro é super importante, mas o turismo é tão importante quanto. Então, eu faço turismo, né? Eu te acompanho. Sim, também. Vixe. Você vai para todo lado aí. Conhece muita cachoeira aí, hein? Conheço muita cachoeira. Meu restaurante, depois que eu entendi o poder do turismo, se vocês entrarem no Trip agora, vocês vão ver Galeto Cuiabano está entre o terceiro melhor restaurante de Cuiabá, segundo o Trip. Foi eu que coloquei isso? Não foi. Foram os turistas que vêm para a cidade e acessam o portal do Trip e avalia e gosta, entendeu? No dia que eu vi isso, eu tive um troço. Eu falei, meu Deus, sou o terceiro melhor restaurante. Ou seja, o turista acha isso. E eu sou. E é muito bom, pessoal. Eu vou fazer aqui propaganda. Olha, tem um tamborzinho de coração de galinha, tá? Eu vou falar aqui pra Lorena, você sabe que eu sou apaixonado em ovo com gema mole. Tem um ovo rendado lá que você tem que conhecer. Então, assim, não é só galeto, né? Não é só galeto, não. Tem um galetinho ali que você come com a mão, mas tem um coraçãozinho com ovo rendado maravilhoso. Estão até vazando meu áudio aqui de tão bom. E assim, você estava falando do setor de serviço. Nosso estado é tão conhecido pelo estado do agronegócio, esse estado campeão, que é muito importante esse setor. É um setor pujante que, inclusive, gera muita receita, que também deixa muito recurso para a cadeia de serviços e comércio. Eu queria trazer um número aqui para a população. 62%
é da cadeia de serviço e comércio. 21% está no agronegócio. E apenas 16% está na indústria. Ou seja, 62% a maior cadeia é comércio e serviços. É uma cadeia grande, né, Lorena? Enorme, nossa. É o que movimenta, né? É o que Gera emprego, né? É o que mais movimenta. E você vê aqui, ó, tô recebendo aqui a mensagem do Vet Pop Pet Shop. Um abraço, falando, o setor de educação foi devastador. O estrago da pandemia. O que você pensa do setor da educação? Fechou as escolas, né? Parece que parou no tempo, né, esse setor, né? Nossa, não só a educação, né? A cabeça das crianças foi muito, né, prejudicada, muito tempo em casa. Mas educação é a base de tudo, né, gente? Não tem como você começar nada sem educação. Às vezes a pessoa não sabe uma profissão, mas ela tem uma base lá atrás, né? Uma educação, uma boa educação, conhecimento, porque lá que você estuda história, geografia, né? Então, que você vai aí agregar lá na frente. Então, se tem uma boa base, você consegue formar um bom indivíduo, com certeza. Aqui, eu falo aqui que eu tô aqui no podcast aqui. Um abraço pro meu amigo Douglas. Conheci aqui também pelo Kenderson, também outro professor. Vim aqui no Explodidamente, o podcast deles. Casa de professores, aqui verdade. É casa de professores. Então, eu acredito muito na educação transformadora. Verdade. E também acredito nesse primeiro setênio, esses primeiros 7 anos aí que forma a base. É o que eu falo, quem tem um bom ensino primário, uma boa base, não se perde na vida e voa. Eu acho que a educação transformadora começa no primário, né? É verdade. E ó, mudando de assunto aqui, ó, olha que perguntinha legal aqui, eu vou fazer um... Lá vem. Olha, você tá com medo? Peraí, eu vou comer pizza. Ó, inclusive, pessoal, eu já vou deixando informações aqui, mandem perguntas, eu quero a participação de vocês. Esse é um podcast que a gente tem que discutir isso aqui, ó. Pode ser assim, qual a ideia que você quer discutir? O que pode ser melhor? A gente vem discutindo muita coisa na política, uma política de resultado. E não só na política, no comércio, na sociedade, nas cidades. E a gente tem provocado, e a tua presença aqui, Lorena, para deixar você mastigar aí, é para provocar exatamente o que pode ser diferente. Mas eu vou mudar de assunto, eu vou para sua vida pessoal. Bora. Tá? Cauana, sua filha, ela teve um problema de saúde, né? Foi. E ela precisou de uma doação de rim. Foi. Queria que você contasse a história disso e quem doou o rim para ela. Pois é. É muito legal. A Cauã, na verdade, o problema da Cauã já veio desde a infância, né? Desde 7 anos. Então, a gente lida com isso. E na fase, quando é criança, é até um pouco mais fácil lidar com isso. Mas aí, na fase, foi entrando pra fase adulta e tal. E com uns 20... Foi ano passado, né? Ela tá com 23, 22 anos. Aí, veio o diagnóstico. Falou assim, ó, ou ela entra pra fazer... Hemodiálise. Desculpa, fiquei nervosa. Hemodiálise. Hemodiálise ou tem que fazer transplante. E ela não queria fazer hemodiálise de jeito nenhum. E na pandemia não fazia transplante de doador vivo. Só que, né, porque não queria colocar o doador em risco. Eu falei, meu amor, é minha filha. Alguém me perguntou se eu quero ficar em risco ou não por ela, né? E aí deu certo. A gente fez o exame, a gente nunca cogitou outra possibilidade de outra pessoa doar esse rim, a não ser eu, assim, foi muito juro pra você, foi muito tranquilo, assim, a gente já sabia que ia dar tudo certo, a gente nunca pensou que não fosse dar certo. Se não fosse, a gente ia conversar lá na frente, mas a gente sempre teve muita confiança, assim, que ia dar certo. E confiança, fé em Deus, né, também, que nos acompanhou o tempo todo. E aí eu doei o rim pra ela e ela tá toda cheia de vida, toda fofa. Olha que beleza. Seguindo carreira solo e tudo. Conexão sanguínea, afetiva e até rim. Essa é a mãezona Lorena? Foi. Tão gostoso. Não, eu fiquei desesperada, né? Porque foi tudo muito rápido. Então o médico falou assim, olha, semana que vem você tá aqui. E você vai ter que ficar 2 meses morando em São Paulo. E aí o restaurante, como é que fica? Metade de você quer ir salvar a filha, metade não sabe o que vai fazer. Mas Deus é maravilhoso e deu tudo certo. O Galeto ficou, a galera continuou indo, né? Os clientes, todos querendo saber notícia. A gente lá em São Paulo, foi super legal, foi super... Tudo tranquilo, graças a Deus. Você falou da cirurgia da filha que tinha que dividir a questão mental para não deixar o restaurante parar. E meu pai sempre falava isso pra mim, Felipe, banco é 24 horas e a cabeça do comerciante gira 24 horas. O funcionário, ele bate o ponto, tem hora pra entrar e tem hora pra sair.
A cabeça do comerciante não para durante o Nunca, dia. não desliga nunca. Talvez quando dorme, mas eu duvido que não acorda já olhando na câmera, vendo o extrato do banco. Nossa, sistema, né? Tem gente que tem um sistema no celular, como eu. A gente já acorda trabalhando, com certeza. É muito natural, às vezes, né? Que isso acontece. Sim. É cuidar do seu negócio. Às vezes a pessoa fala assim, o olho do dono que engorda o gado. Não é bem assim que fica lá no caixa é o que é o olho do dono. Não. Sim. É você estar presente no seu, né, no seu estabelecimento, seja ele qual for. É estar de olho nas pessoas, nos processos, nas melhorias, cuidando dos clientes. Eu acho que é esse que é o segredo, que é o olho do dono que engorda o gado. Tá aí, o olho do dono engorda. Essa frase, né? Essa é antiga, hein? Lorena, estamos chegando quase no fim aqui. Eu quero começar um bate-papo com você, um bate-bola. É um quadro que as meninas me ajudaram a criar aqui, o Pode Ser em Uma Palavra. Você topa? Vamos pra cima? Bora. Então vamos lá. Meu Deus. Em uma palavra, eu vou fazer a pergunta em uma palavrinha, você resume, vai ser aquele bate-bola. Vamos lá. Empreender é? Resiliência. Como se vence uma dificuldade? Com inteligência. Dia 5, 15 ou dia 30? Qual é o melhor? Já quase falando palavrão. Qual é o melhor dia? Eu acho que dia 20. Dia 20, pessoal, tá? Dia 5, o empresário chora. 5 paga a e folha. 30 já tá chegando, dia 5. É isso aí. Galeto cuiabano ou do Rio Grande do Sul? Cuiabano, lógico. É isso aí. E ó, pra finalizar, minha amiga, o que você quer que aconteça no seu segmento e na sua vida? Cara, eu quero prosperidade para todo mundo, sabe? Eu quero que todo mundo se dê bem. Eu quero que as pessoas tenham sabedoria para lidar com as dificuldades, né? O equilíbrio emocional, que é muito importante, eu acho, no empreendedorismo. E eu quero também, não sei se eu já posso, mas eu quero também te parabenizar por ouvir as pessoas, sabe? Eu acho que a política é assim, ela é de baixo para cima. Não é sentar lá e decidir sobre a vida das pessoas, sobre a vida do comércio, né? Sobre, às vezes, não, a maioria das vezes, o gestor, ele não conhece o setor que ele está trabalhando, lidando, e ele coloca pessoas também em cargos públicos que não sabem o que estão fazendo. E tem todo o direito de não saber, mas ele não tem o direito de não ir atrás de informação, de não consultar um setor antes de fazer um decreto, uma lei, um projeto de lei, sei lá qual for. Então, parabéns por começar da base. Tem que ouvir a base, você tem que ouvir setores, representantes de categoria, o comércio, né? Se for defender professores, os professores, você tem que ouvir as pessoas. Porque se vai trabalhar para as pessoas, tem que ouvir as pessoas. Como que a gente faz quando tem um negócio? Você não vai lá perguntar para o cliente, está tudo bem, está bem atendido? Não, aí o cliente dá uma sugestão, você traz a melhoria para o seu negócio. Por que na política não pode ser assim? Então, Exato. Parabéns. É com essa cabeça que a gente tem que fazer uma política diferente aí. Obrigado demais, Lorena. Eu agradeço. Inclusive, me fez lembrar aqui do comitê gestor da pandemia. Eu provoquei muito a prefeitura. Eu falei, chama o comércio, chama os setores produtivos. Eles têm a vivência. Não vamos fechar, não vamos fazer um lockdown forçado, vamos chamar eles. Eu via que muitos comércios poderiam continuar abertos, flexibilizar horários, criar procedimentos de segurança, mas parece que foi um facão. O gestor tomou uma decisão baseado no achismo, muitas vezes. Um período, eu confesso para você que 100% que sim. Hoje, a gente já percebe pequenas mudanças, mas as mudanças começaram. Então, assim, sempre estão reunindo o setor produtivo, perguntando. Outro dia a gente esteve na Câmara também, foi um projeto de lei novo em relação ao IPTU verde. A gente fez uma reunião lá e eles começaram a ouvir. Mas que bom que todos tenham, né? Quanto mais gente pensar desse jeito, é melhor. Então, hoje a gente já percebe que tem uma mudança. Mas aí, na hora de assinar a caneta, depende de uma pessoa e que essa pessoa venha nos ouvir também, né? Ouvir todo mundo. Não tô falando Cuiabá, não tô falando Mato Grosso, eu tô falando Brasil, tá? Lorena Bezerra, obrigado por você estar aqui. Eu que sou do comércio, nasci com uma mãe cabeleireira, um pai comerciante de prestação de serviço.
A vida inteira no comércio é muito bom escutar uma comerciante que tem coragem, que empreende. É o nosso primeiro podcast. Você é a primeira convidada. Eu acho que traz muita luz, muita energia. Pode ser assim, muito melhor com pessoas como você. Desejo muito sucesso ao Galeto, à Abrazel. Um abraço a todos os associados da Abrazel, dos bares e restaurantes. Também. Mande um abraço para todo mundo. Eu não faço nada sozinha, eu tenho uma equipe maravilhosa, Amanda, Tainara, Yael, Felipe, Israel, toda a nossa equipe lá dos bastidores da Abrazel. E é o meu conselho também, que a gente tem um conselho de empresários super atuantes, associados maravilhosos. Então, a gente está aí também na busca de dias melhores para o nosso setor constantemente. Eu tô quase para abrir um restaurante para entrar também na Abrazel, só para estar em comunidade com essa turma. Então você que tenha alguma dúvida, quer empreender, pode procurar também a Abrazel, né? Por favor, pode entrar no Instagram, @AbrazelMT, vai ler no direct que a gente faz contato. Pessoal, obrigado. Esse foi o primeiro Pode Ser Assim, o nosso podcast. Eu quero que você deixe a sua opinião. Quem que você quer que a gente convide para bater um papo, para que a gente possa ter novas conversas, diálogos inteligentes, como a gente teve aqui com Lorena Bezerra. Meu anjo. Obrigada. Gratidão. Tamo Obrigada, junto. eu que agradeço. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.